Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vou me adiantando aqui então, galera. Bom, eu não esperava nada disso aqui. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem. Primeira vez que eu estou conhecendo, então, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são bons mesmo em tirar a timidez, porque nunca que eu ia estar aqui falando desse jeito, né? Eu estou muito mais leve em saber que todo mundo está imerso nesse processo aí, né? A gente se conhecer e estar disposto a isso. Mas vamos lá, eu me chamo Lira, como já falei, sou artista de letra em arte abstrata. Eu também ensino a minha profissão. Para quem não sabe, lettering é o desenho das letras, né? E eu ensino essa profissão, ensino a viver disso também. Mas antes de eu chegar aqui, eu vivi uma história que eu jamais imaginei que conseguiria estar aqui, ou nunca me passou pela cabeça, né? Então, vou voltar lá desde muitos anos atrás, quando eu era pequeno, sempre desenhei, sempre me aventurei com a arte, eu era muito diferente desenhando. E as pessoas diziam que eu tinha um talento, mas eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com a arte, com ilustração. E eu não queria mesmo, porque era algo que eu fazia como um passatempo. E eu era bem criança, então fui crescendo com aquilo ali, mas não era realmente o meu foco de vida. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, até que Cristo se revelou para mim. Eu vim de uma família cristã, mas nunca tive um encontro com ele. Sabe quando a gente cresce na igreja e a gente está lá desde pequenininho, assim, levantando a mão e tal, mas a gente não conhece de fato a Cristo até que chega um momento que o Senhor se revela, né? E esse momento foi crucial na minha vida. Foi uma fase bem difícil que eu estava passando em casa. E isso aconteceu no retiro que eu fui à minha igreja, o primeiro retiro que eu fui. E depois daquilo ali, cara, tudo mudou. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu tive uma outra perspectiva de vida. E é engraçado porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Inclusive, nesse retiro onde eu me converti, né, onde eu tive meu encontro com Cristo, eu fui com meu irmão mais velho e eu era a sombra dele. Tipo assim, eu não falava com ninguém, eu não queria saber de conversar com ninguém, mano. De fazer amizade, nada disso. Tem uma água aqui também. Enfim, depois que eu tive o meu encontro com Cristo nesse mesmo local, cara, as coisas mudaram. Eu, sei lá, mano, me senti mais livre de poder conversar com outras pessoas, via de forma diferente, via que todo mundo estava vivendo a mesma coisa. E esse desejo no meu coração de compartilhar aquilo que Cristo fez em mim começou a florescer e florescer de uma forma muito grande. E eu conheci outras pessoas, pregadores, comecei a mergulhar nesse universo. E eu me identificava muito como um evangelista. Só que enfim, eu era recém-convertido e estava ali vivendo meus primeiros dias, engatinhando ali. E beleza, e passou um tempo, eu já tinha deixado o desenho, nunca mais tinha desenhado, comecei a me envolver muito com música. Me envolvi muito com música, porque meu irmão também tocava sempre na igreja e tal, enfim. Fui meio que nesse mesmo caminho, até que conheci a minha amada, digníssima Daniele, minha esposa, e a minha vida mudou, né, depois. E, enfim, a gente começou a namorar ali, depois a gente virou amigo, depois começamos a namorar. Isso, eu já tinha mais ou menos uns 16 anos. E eu estava nessa época depois de uns 2 anos, estava na época de pré-vestibular. E tinha que fazer alguma coisa da vida para ganhar dinheiro, né, igual o Matheus falou. Ganhar dinheiro, né? E a única coisa que eu gostava, cara, era medicina veterinária. Era me envolver com bicho. Era a única coisa que eu gostava. E aí, me aventurei nesse pré-vestibular. E nesse meio período aí, eu e a Dani, a gente fazia parte de um grupo de adolescentes na nossa igreja. E num dos momentos que a gente tinha lá, eu tava rabiscando na mesa, tipo, bem ridículo, assim, sabe? Só fazendo uns traços assim. E ela não sabia que eu desenhava. E ela tomou um susto e falou, ué, você desenha? Eu falei, eu desenho. Só que não foi nada de extraordinário, né? Tipo assim, naquele momento ali, foi só esse reconhecimento dela, que não sabia dessa habilidade. E
não foi nada de, nossa, surreal, mas aquele momento ele ficou marcado para a gente, porque, como eu falei, desde o meu momento de conversão, o Senhor colocou em mim uma vontade muito grande de passar adiante aquilo que Ele fez na minha vida, né? O reencontro, o mostrar o amor dele. Então, eu queria fazer isso, só que eu não sabia como. E aí foi depois de um tempo que a gente teve a brilhante ideia de criar um Instagram, um perfil no Instagram, para a gente divulgar isso através desses desenhos que eu fazia. E foi aí que a minha história com a arte começou. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com isso. E eu nunca imaginei que eu ia estar falando de Deus desenhando. E é incrível porque, acho que o Felipe Guga falou, que Deus pegou uma parada que ele fazia já desde antes e agora voltou, só que direcionado para ele. Então, eu fui meio que seguindo nisso e a gente criou esse perfil. E a gente foi desenvolvendo. E aí chegou um momento que o Instagram começou a crescer e a gente fazia umas frases, mais ou menos no estilo do Felipe Guga também, bem rabiscado e tal. E comecei a fazer umas frases, uns desenhos, só que tudo que eu fazia era voltado para aquilo que Deus ministrava no meu coração e no coração da Dani também. A gente tinha esse propósito, porque isso para a gente era muito claro, né? O senso de responsabilidade do nosso chamado era muito claro e a gente queria passar isso adiante. Então, tudo que a gente fazia, todos os desenhos, todas as ilustrações eram baseadas naquilo que Deus conversava com a gente, aquilo que Ele ministrava no nosso coração. E aí, por conta disso, a gente começou a viver muitos testemunhos. O nosso Instagram começou a crescer, a gente viu a oportunidade de trabalhar com isso. Então, a gente começou a fazer quadro, a gente fez camisa depois, e a galera foi comprando, os nossos amigos estão ali também, que vieram comigo, investiram nisso também, sabe, reconheceram isso. E aí foi crescendo. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero expandir isso aqui, eu quero expandir a minha arte. Então, eu criei o meu Instagram pessoal, voltado só para não artes mais cristãs, mas a gente queria atender toda a galera, enfim. E aí, a gente meio que como uma estratégia, continuaria fazendo arte, mas não 100%. Na verdade, assim, nada mudou, A gente continua voltado com as nossas mensagens sempre fazendo as pessoas lembrarem de Deus, mas não era aquela mensagem que é explícita, sabe? Tipo, falando de Deus, ou um versículo específico e tal. A gente meio que usava da estratégia para pegar pessoas que não estavam nesse ciclo, e aí a gente, assim, de alguma forma falava do amor de Deus ali. Então, a gente criou esse perfil, a gente começou a trabalhar com isso, a gente realmente investiu, o Senhor foi abrindo portas, e com esse dinheiro da arte, a gente construiu o nosso futuro, a gente conseguiu casar só trabalhando com isso. E, enfim, Deus foi fazendo e a gente foi vivendo muitos testemunhos. Porque, na verdade, nunca foi só sobre criar, porque o nosso objetivo sempre foi falar e mostrar o amor de Deus. E eu sempre questionava isso com a Dani, que apesar da gente estar num perfil diferente, tudo que a gente teria que criar, obrigatoriamente teria que apontar para Cristo. Então, acho que uma estratégia do evangelista às vezes, nunca falar diretamente daquilo, mas meio que ganhar a pessoa de uma outra forma. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu estou com a tela aqui. Eu tenho um pouquinho de TDAH, galera. Eu não tenho problema de falar isso, mas em alguns momentos eu vou estar pintando, porque o tempo está correndo e eu preciso chegar no final com essa tela pintada, porque eu quero fazer uma experiência muito maneira com vocês. Eu tive uma ideia, acho que vai dar certo. Então, eu quero falar com vocês sobre a responsabilidade do chamado. Lembrando dessa história, da minha história, eu, desde quando reconheci a Cristo, eu tive isso para mim, que eu teria que passar para outras pessoas. Não sabia como. O Senhor me fez lembrar, daquele momento que eu desenhava e usou isso como ferramenta. Então, desde o momento que eu decidi seguir aquilo que Deus estava ministrando no meu coração com relação a divulgar o Evangelho, a divulgar, a falar do amor dele, eu e a Dani, a gente viveu muitas experiências, tanto nesse nosso primeiro perfil, que a gente tinha criado antes, depois a gente migrou para o perfil Lira Arte, depois vocês pesquisam aí no Instagram,
a gente viveu muita experiência sobrenatural, porque tudo que a gente fazia era voltado para Deus, né? E aí eu tenho alguns testemunhos aqui, que o Mike pediu para contar também, falar um pouquinho da experiência que a gente teve. E as nossas artes, elas eram com os insights, cara, que era bizarro. Eu tava fazendo alguma coisa e aí eu sentia, eu anotava só, e daqui a pouco eu ia lá, rabiscava e tal. Enfim, não esperando muita coisa disso, né, mas crendo que ali era um momento que o Senhor estava ministrando. E aí a gente teve vários testemunhos. Um deles que tinha uma pessoa, uma menina que estava passando por um problema muito difícil em casa, que o pai dela tinha se suicidado e ela também estava querendo, enfim. E ela chamava a gente para conversar nesse perfil. E a gente conversava com ela, conversava e tal, a gente orava e tudo se acalmava depois. Um outro testemunho que esse é bizarro, eu simplesmente desenhei uma flor saindo como se fosse de um buraco, assim. E na mesma semana depois, uma amiga nossa chegou para mim e falou, cara, você não vai acreditar. Eu tive um sonho exatamente com a mesma flor e Deus falava comigo sobre uma questão pessoal da vida dela, mas ela via a mesma flor, tanto que hoje ela tem até enquadrado, pediu para eu emoldurar esse desenho, ela tatuou no braço também. E, cara, é bizarro porque, de várias formas, sendo na legenda dos posts que a gente fazia, nas artes que a gente fazia, Deus falava com várias pessoas. E isso me faz perceber que tudo que foi criado por Deus vira uma ferramenta na mão da pessoa certa, a pessoa que está disposta a fazer a coisa dar certo, sabe? Porque as armas estão aí, os lugares para a gente sentar estão aí, só que a gente não senta. E aí a outra pessoa que não tem nada a ver com Deus, com aqueles valores que a gente acredita e que a gente quer espalhar para o mundo, senta lá e faz um monte de besteira e a gente depois fica reclamando, mas a gente simplesmente não decidiu sentar naquele lugar lá e agir. Então, esse era o nosso foco. E você percebe, cara, que nesse meio da arte é tudo muito poluído, sabe? É muito... Cara, é loucura, porque tudo aquilo que Deus faz, o diabo tenta copiar, né? Ele copia mal, dá tudo errado, mas a galera do mundo tá lá, porque eles estão aí para isso mesmo, o mundo jaz do maligno. Mas é difícil a gente encontrar uma parada... É difícil a gente encontrar pessoas que são 100% verdadeiras no meio da arte. E aqui eu não estou falando dos não cristãos. É difícil a gente encontrar cristãos que são verdadeiros no meio da arte. Eu sou músico também, tenho uma banda, e, cara, a gente cansou em diversos eventos de gravadoras, de produtoras, enfim. E, cara, é uma sujeirada, mano, que vocês não imaginam. Então, eu estou falando aqui da galera que se diz crente, mas que não vive como crente, e está se pintando todo aí de um monte de coisa errada só para aparecer, sabe? E tudo isso porque eles não têm conexão com o céu, sabe? Eles não têm... A inspiração deles não vem do Criador que colocou o talento na vida deles. Então, acho que é um pouco disso que eles falaram antes, sabe? Que é não menosprezar o talento que o Senhor colocou, sabe? Então, é muito difícil a gente ver isso. E é engraçado porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14, 15, ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, a nossa vida, a nossa arte, o nosso talento e tudo aquilo que a gente faz não pertence mais a gente. Então, não tem como a gente viver, receber uma parada e beleza, é isso, vou viver, vou fazer a minha vida, vou fazer o meu dinheiro, como o Felipe Guga tinha falado, não, tô ali, tô fazendo meu dinheiro e tal, não sei o quê. Só que, cara, o momento ele reconheceu que aquilo ali era para Deus e o Senhor estava requerendo dele. E é legal porque me faz lembrar da passagem, né, que Jesus conta a parábola dos talentos, né? Então, cara, Deus entregou um talento, ele vai querer de você com juros, mano. Ele vai querer multiplicar daquilo ali, entendeu? Então, eu acho que a gente cai muito na pilha também, a gente que é criativo, trabalha com isso, a gente cai muito na pilha de que a gente não tem criatividade, ou que a gente, nossa, eu não sou isso tudo, sabe? Mas não, cara, Deus te deu um talento ali que você não está enxergando, mas se você desenvolver ele, multiplicar ele,
A gente chega no lugar e quando ele voltar, a gente vai poder entregar, olha, Senhor, tem tudo isso aqui, ó. Eu fiz tudo isso aqui, eu não enterrei o talento e eu estou te entregando aqui mais daquilo que o Senhor me deu. É a nossa obrigação isso, tá? É obrigação. Então, a gente precisa pensar nisso como criativo. E aí, nessa mesma passagem, Paulo continua, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí é que está uma parada muito engraçada, porque a gente às vezes acha que tem um talento que é só para ficar fazendo trend na internet, sabe? Eu não estou falando tipo assim, o Mateus é legal porque ele mostra a vida dele, sabe? Isso é lindo, mano, é um exemplo de verdade. Então, a galera às vezes confunde que eu tenho ali uma coisa, eu vou ficar só fazendo um trend aqui, dancinha do TikTok. Cara, beleza, faz, mas qual é o intuito que você está levando as pessoas a assistirem aquilo? Aonde você quer chegar com isso? Então, esse é o ponto do cristão criativo. Porque o criativo por si só, que é do mundo, ele não vai pensar nisso. Mas a gente tem a obrigação de trabalhar com essa realidade. Que nós estamos aqui, somos criativos e trabalhamos para o reino. E é isso que a gente tem que fazer. Beleza, eu vou correr aqui com o tempo. Quanto tempo falta? Uns 20? 15? Meu Deus, vamos lá. Ainda tem que pintar o quadro, será que dá tempo? Enfim, tem vários testemunhos aqui que eu queria contar. Um deles, bem rápido aqui, era de um momento que eu estava no nosso perfil do Lira Arte, isso tem pouco tempo. Eu estava pintando um quadro numa live. E aí, eu não sabia o que eu ia fazer com aquele quadro, eu só estava realmente pintando, passar um tempo ali e tal. E aí, em determinado momento, eu falei para as pessoas que estavam na live mandarem ideias para eu pintar aquele quadro ali. Enfim, fui pintando, colori o quadro, esperei secar e tal, fui fazer o desenho. E aí a galera foi falando, não, faz uma flor, faz um pássaro e tal, não sei o quê. Aí acabei que eu fiz uma flor e um pássaro. E aí, depois, eu e a Dani, a gente decidiu rifar esse quadro para a galera que estava na live. A gente fez uma rifa ali rápido e tal, não sei o quê. Depois de um tempinho, quando chegou o resultado da rifa, eu comecei a receber uns vídeos, saiu o resultado, eu divulguei nos stories, comecei a receber uns vídeos de uma pessoa que tinha ganhado o quadro. E ela estava chorando, chorando muito, em prantos, falando, Lira, você não tem noção do que aconteceu. No momento que você estava fazendo o quadro, que você pintou a flor, que você fez o pássaro, Deus falou comigo que eu estaria florescendo nele novamente, sendo que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela ficou com aquilo na orelha ali e tal, atrás da orelha, e ela falou, não, se for isso realmente, eu tenho que ganhar o quadro. E ela ganhou o quadro. E ela mandou o vídeo chorando, falando, cara, você não tem noção, Deus falou comigo através disso e tal. Só que o que aconteceu, o que é mais incrível? Eu não estava esperando isso. Eu não fiz intencionalmente. Né? Eu não fiz ali, não, eu quero atingir uma pessoa. Não, cara, só estava pintando um quadro na live. Só que qual é a diferença? Quando a gente está disponível, quando a gente está conectado com os céus, tudo que a gente faz vai remeter aos céus. E as pessoas que estão vendo vão ser impactadas por isso. Então, cara, a vida do criativo cristão é diferente do criativo que é só criativo. A gente tem essa diferença. E eu não estou aqui para fazer acepção de pessoas, mas a gente tem o objetivo até de trazer esses nãos cristãos para dentro do nosso ciclo, mas para que eles vejam aquilo que a gente vive, da forma como a gente vive. Então, é nesse caminho aí. Ou seja, a gente é cooperador do reino de Deus e nós somos embaixadores de Cristo. Essa é a nossa identidade, a nossa missão. E a gente precisa estar ligado nos céus para a gente gerar frutos. E aí, uma coisa que impede muito da gente gerar frutos, que eu acredito que é isso que o Senhor me trouxe aqui para falar, foi bem inusitada a forma como eu vim parar aqui, não esperava mesmo. Mas tem algo no meu coração que eu queria falar e eu não sabia se eu falava, mas o Senhor falou, não, tem que falar, me confirmou 2 vezes, através de pessoas diferentes. Enfim, a única forma da gente gerar frutos e trazer resultados para o reino é tendo conexão com os céus, é tendo um relacionamento vivo com o Senhor. E aí Paulo continua falando nessa mesma passagem, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente.
ou seja, quando a gente está ligado nele, a nossa inspiração muda, as nossas conexões mudam. O Senhor nos leva a lugares diferentes. Então, a única forma de gerar frutos é estando ligado nele. E aí, tudo que a gente vai fazer, seja um vídeo na internet, seja uma trend do TikTok, seja pintando um quadro, seja atuando, tudo isso vai relacionar o reino de Deus, vai trazer o foco das pessoas para o Senhor. E esse é o nosso objetivo como criativo, porque a arte, ela foi criada por Deus e a gente tem que estar ligado nisso. Quantas coisas o mundo faz, produz incessantemente, é carnaval, cara, a quantidade de coisa que essa galera faz e trabalha, assim, às vezes sem ganhar um tostão, e os caras estão ali trabalhando, e a gente, cara, o que a gente faz? Então a gente precisa retomar esse lugar e aí a gente consegue fluir nesse mesmo caminho, porque aonde você atua, seja como influencer na internet, seja como um artista, um pintor, um ator, né, de teatro, um ator de teatro, de TV, de música e qualquer coisa, quando você está ligado com Deus e você reconhece a responsabilidade do chamado, tudo que a gente faz leva para o Senhor. Então, eu vou continuar pintando esse quadro aqui, começar, né? E aí, eu espero que eu não me suje aqui minha roupa da Shein. Beleza, calma aí. E aí, galera, é isso. Porque o mundo faz isso aqui, ó. Eu não queria fazer esse negócio de ficar pintando e falando, não. Eu queria fazer na hora, mas eu não consigo. Então, eu vou falar aqui. Mas, ó, o mundo da arte, mano, ele é assim, ó. Ele é meio sujo, tá ligado? E se você não tiver conectado, a gente não consegue fazer nada. A gente só vai no fluxo. Deixa eu pegar uma tinta de outra cor aqui, peraí. Será que eu posso jogar a tinta aqui? Tem problema? Em produção. Posso? Telão, né? Então vou fazer com calma. Vou fazer com calma. Beleza. A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando. Quem tá disposto a sujar a mão aí? A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Vem jogando pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Que envolve a arte, o mundo que envolve a arte é assim, todo preto, sujo. Só que quando a gente faz parte de um outro reino, um outro mundo, a gente tem que agir de forma diferente com isso aqui. E aí, quem é que falou que quer vir aqui? Não quer. Ela não quer, gente. Ela não quer. Oh, meu Deus. Mais um, tem mais um aí? Pode deixar a música aí rolando, pode deixar. Vem, então, vem. Você anda zombando da cruz. Mais um. A cidade está cheia de atores. Vem também, pode vir também, não tem problema não. Gente, olha só. A nossa obrigação como cristão criativo é deixar uma marca onde a gente passa. É deixar aquele lugar diferente, onde a gente vai, seja sair com os amigos. A gente tá no meio daquela rodinha ali que gosta de falar mal de alguém, gosta de, sabe? É numa saída no shopping, enfim, é no nosso local de trabalho, na nossa escola, faculdade.
é não se corromper. O nosso objetivo é não se corromper e fazer com que a nossa conexão com Deus deixe uma marca por onde a gente passar. Então, quem quer vir primeiro? Não, então vem. Ó, passa a mão assim, ó. Aqui, ó, deixa eu botar mais pertinho. Passa a mão aqui assim e faz uma mancha aí do jeito que você quiser. Passa bastante tinta, isso. Pode ser. Ficou diferente, né, galera? Tava todo preto, né? Tem mais? Vem cá. Só cuidado pra não sujar a roupa. Passa mais, passa mais. Agora esfrega aí, mano. Faz a tua marca aí. É isso aí. Boa, as duas mãos, isso aí. Ó. Vamos lá. É isso aí. Boa, deixou a marca dela. É isso, galera. Muito obrigado, gente. Agora pegar um pano, né, pra limpar vocês, né? É isso, a fotinha. Bom, gente, obrigado, hein? Valeu. Agora é só limpar a mão aí. Bom. Vocês entenderam o recado, né, gente? 5 minutos? Tá bom, já acabei já. Vocês entenderam o recado, né, galera? O nosso papel como criativo não é ser igual ao mundo, não é copiar as coisas do mundo, não é trazer o mundo pra gente. É a gente levar o reino de Deus pra onde a gente for. Seja numa conversa com um amigo, como eu já falei, é pintando um quadro, é gravando um vídeo no Instagram, no TikTok, é atuando, é fazendo um monte de coisa, mas tudo que a gente fizer tem que remeter ao Senhor. Só que a gente tem que guardar o nosso coração puro, porque se a gente não guardar o coração puro, o fruto não é gerado, a transformação não vem. A gente tem que viver de uma forma automática. Vocês vão entender o que eu estou falando. Uma forma automática de... O meu relacionamento com Deus está tão lá em cima, cara, que eu vou viver aqui, ó, tranquilo, de boa. Porque tudo que eu fizer vai trazer a memória ao Senhor, vai mostrar ao Senhor. E aí, a minha preocupação não vai ser mais com que a minha arte seja vista, mas que Ele seja visto através da minha arte. Então é isso.